Os cânions são grandes formações geológicas do nosso planeta Terra. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor José. Estamos aqui em Ghost Recon, um pouco distante ali do cânion, numa área mais superior a ele, para a gente apreciar e aprender sobre essa maravilha geológica. Primeiramente, gente, o cânion, ele é uma depressão, ele é um vale, ou seja, ele tem água no fundo dele, como vocês podem ver bem lá. Ele se forma a partir da atividade erosiva provocada pela força de um rio durante um período de milhares e milhares de anos. Então, o rio ele é o grande formador do cânion, como vocês podem ver ali adiante. Que características que o cânion ele vai ter? Ele vai ser profundo, então eu tenho o rio lá no fundo dele. Ele vai ter grandes paredões que foram esculpidos durante um processo de milhões e milhões de anos. Eu vou encontrar os cânions em áreas de grandes altitudes, porque quanto maior a altitude que um rio tem, pessoal, mais fortes são as suas correntezas e, consequentemente, eu vou ter um poder de destruição das rochas bem maior. Ou seja, eu consigo então ter a formação dos cânions em áreas onde eu tenha um rio que tenha força para esculpir o terreno. Senão, isso não é possível, ok? Então a gente diz que os rios de Planaltos têm esse poder enorme. Bom, então os cânions vão sendo esculpidos ao longo de milhões e milhões de anos. Tu tem que levar em consideração também a questão das rochas. Como assim das rochas? Quanto mais resistente é a rocha, mais lento é o processo de formação do cânion. Quanto mais sensível a rocha, mais rápido o cânion se forma. Por exemplo, aqui nós temos aqui essa coloração mais avermelhada, que isso meio que diz que seja uma rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar, ela vai ser mais sensível que um basalto, por exemplo. Bom, os cânions eles têm essa visão panorâmica aqui, que atrai muitos e muitos turistas. A gente já sabe que eles são formados a partir do processo de destruição das rochas provocados por um rio num longo período de milhões e milhões de anos. Então, onde é que eu vou ter cânions? Onde é que eu posso achar eles? Eu tenho o mais famoso, mais conhecido, que é o Grand Canyon lá nos Estados Unidos, e temos entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina mais de 30 cânions. Ou seja, tem muitos para serem conhecidos. Bom, os nossos cânions, como é que eles se formaram basicamente, né? Bom, a gente pode ter ali o processo de separação entre Brasil e África. Como assim a separação do Brasil e da África vai ter relações com a formação do cânion? A gente está descendo até lá embaixo, para vocês verem como as paredes são íngremes. Bom, pessoal, o Brasil e a África, quando se separaram, o Brasil no centro-sul tinha um imenso de um deserto, conhecido como deserto de Botucatu, ok? Então esse deserto ele foi coberto por lava vulcânica, essa lava vulcânica vai virar basalto e o deserto, a areia dele vai sofrer pressão, calor e vai virar o que a gente conhece como arenito, uma rocha sedimentar. A gente se aventurando aqui, o sol está indo embora, está ficando frio aqui. Bom, estamos chegando na base do cânion. O que que vai acontecer? Sabe esse arenito que vai acabar se formando? Ele vai então absorver água. Absorvendo água, ele vai formar o aquífero Guarani. O solo sobre esses cânions serão muito superficiais, também vão acumular água. E a moral da história é que vai ter formação de rios. E esses rios, ao longo de milhões de anos, vão esculpir o basalto que está sobre o arenito, provocando a formação de grandes cânions no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. Quando a gente diz que
eles têm grandes paredes em um vale profundo. É disso aqui que a gente está falando, certo, gurizada? Então, tu pensou no cânion, pensa que é uma formação geológica formada pela atividade erosiva de um rio. Quanto maior a altitude de um rio, maiores são as suas correntezas, ok? O tipo de rocha influencia, quanto mais dura for a rocha, mais resistente ela sendo, mais lento será o processo de formação. E os cânions estão constantemente em formação. Outra coisa que pode acontecer também, né, é o soerguimento do terreno por causa de placas tectônicas que vai empurrar esse terreno mais para cima e vai empurrar o rio junto. Daí o rio ele vai ganhar mais força e vai destruir também as rochas. Só para deixar claro, a gente está aqui na base do cânion, no Rio Grande do Sul. Alguns cânions vocês podem acessar a base deles, só porém com guia turístico. Então é isso, pessoal. Uma das maiores maravilhas que a geologia pode apresentar para nós, fruto da relação rio e rocha. Esse rio, esculpindo essas rochas, vai formar esses vales profundos com paredes gigantescas, denominadas cânions. Outra coisa importante, tá? A vegetação também ajuda. E outra coisa, olhando bem os paredões, as rochas são de diferentes idades. Quanto mais profundo, quanto mais na base eu estou, mais antiga tende a ser a rocha. Quanto mais alto eu estou, mais jovem tende ela a ser. Um forte abraço, se inscreve aí no Geografia Topzera e até a próxima aula.